estereótipo de todo o anúncio secularista que a gente vê hoje, de que cada um tem o seu próprio Deus, cada um tem a sua própria religião, cada um tem a sua própria divindade. Portanto, a cultura secular é uma cultura que afirma a pluralidade de deuses, dizendo que toda a afirmação teológica que for feita sobre determinados deuses é questão de foro íntimo, é questão pessoal, não pode ser trabalhada em esfera pública em hipótese alguma. E por isso todos os acordos, todos os contratos, tudo aquilo que diz respeito aos entrelaçamentos entre aqueles que são e não são parte do povo de Deus, é visto de uma maneira, não pelo secularismo, mas pelas Escrituras, de uma maneira muito peculiar, mas não por isso, uma maneira que hoje a gente não encontra nos nossos dias. E que maneira é essa? Aquela de colocar todos os termos da questão numa situação em que o cristão deva aceitar ser colocado no panteão das divindades modernas como mais uma religião, como mais uma visão de mundo, como mais um Deus. E a gente aceita. A pergunta é: deveríamos? O sermão de hoje é um sermão sobre o Evangelho e sua singularidade. Ele tem um preço. E o preço dele é o preço da crença no único e verdadeiro Deus. De que diante dele não é que existem outros deuses. Não há nenhum outro Deus. Todos os outros deuses, todos eles, sem exceção, são produtos da imaginação cultural. Todos eles são produtos da criatividade humana, exceto o único e verdadeiro Deus. Observe que um discurso como esse é antipático hoje. Um discurso como esse, ele é um discurso intransigente. Ele é visto como um discurso que não deveria ser, de forma alguma, reproduzido na esfera pública, sob pena de provocar justamente o conflito entre religiões. Porque uma outra religião, diante desse discurso, poderia muito bem dizer: mas a minha é a verdadeira, e depois a outra diria: não é a sua e nem a dele, é a minha que é a verdadeira. E aí estaríamos diante do grande conflito que se reproduz por séculos, sobretudo nos nossos dias, e que reflete o quanto é delicada a situação quando tratamos da singularidade de Deus. Quando tratamos não do Evangelho como um enoteísmo. O que é o enoteísmo? A crença de que existe um Deus único e verdadeiro a despeito da existência de outros deuses. O monoteísmo é diferente. É a crença no único e verdadeiro Deus, uma vez que não existe outro Deus qualquer. O monoteísmo é a crença de que há um único Deus, e não um único verdadeiro Deus diante de outros deuses que não são verdadeiros, são falsos, mas são deuses. O que nós estamos dizendo é que existe um único e verdadeiro Deus. E dizer isso nos custa hoje muito caro. É sobre isso que a gente vai refletir. Porque custa para a gente hoje o mesmo tanto que custou, não só para os patriarcas, não só para Moisés, não só para Josué, não só para os profetas, mas também para Jesus Cristo, nosso Senhor. A singularidade do Evangelho, ela não é uma questão optativa, facultativa na igreja. A igreja ou permanece em pé, ou cai diante da singularidade de Deus. Vou dizer isso por uma única razão. Hoje, nós queremos atuar na esfera pública de uma maneira fofinha.
e todo mundo olhe para a gente e diga assim: nossa, como vocês são diferentes. Vocês nem parecem evangélicos. Vocês são bonitinhos. Vocês nem falam sobre pecado. Vocês não agridem nada, não falam nada. Tudo que vocês falam a gente também concorda. Acho que a gente pode viver junto. E é tão interessante porque, no final das contas, o discurso do Evangelho, quando tropeça na singularidade, ele tropeça justamente no único ponto em que alguém terminaria a conversa com você, justamente dizendo: ou você ou eu tenho razão, e se você tem razão, eu estou no inferno. Por isso vou lutar com todas as minhas forças para provar que você está errado, para que o inferno não exista. Assim deveria terminar todas as nossas conversas, mas nós evitamos esse desfecho final. Tiramos esse desfecho final, não queremos esse desfecho final, porque acreditamos que esse desfecho final ou vai nos transformar em protagonistas de um evangelicalismo, aí sim, estranho, bizarro, que é o que você vê aí, que é estranho. Quando você olha, você fala assim: é evangélico, mas eu tenho tanta vergonha. Tá certo? Que você vai olhar e falar assim: meu Deus, é evangélico, Senhor, perdoe, né? Mas não te tira a responsabilidade de dizer o que precisa ser dito. Às vezes a gente quer pregar o evangelho sem a singularidade do evangelho. E aí a gente não prega mais o evangelho. A gente prega outra coisa, que não é o evangelho. Como a gente vê isso no texto que nós acabamos de ler? O texto que nós acabamos de ler nos ajuda a ver isso a partir de duas perspectivas. A perspectiva que vai dos versículos 43 a 50, que eu chamei de as pedras de Jacó. E os versículos 51 a 54, que é a segunda parte, que eu chamei de as pedras de Labão. A gente tem que lidar com essas duas pedras hoje. E eu queria primeiro analisar essas duas pedras, para depois a gente voltar à questão da secularização e falar do evangelho no final da nossa exposição. Vamos começar com as primeiras pedras, as pedras de Jacó. Dos versículos 43 a 50, algumas coisas acontecem aqui que são impressionantes. Você vem acompanhando, você sabe, desde o último sermão que o Pedro pregou aqui, você já sabe que houve uma tensão, se não fosse a mão de Deus, era uma guerra travada que estaria ali sendo travada por todos eles. E a gente vê a mão de Deus impedindo uma guerra, é Deus que está na frente de todas as coisas, comandando todas as coisas. E Jacó está ali sendo literalmente conduzido, e ele tem consciência disso. Nem parece aquele Jacó que viu pela primeira vez Raquel, e quando encontrou aquela pedra no meio do caminho, quis removê-la de uma vez por todas. É um outro Jacó. A gente está vendo o arco de transformação de Jacó. A gente está vendo em que Deus está transformando Jacó. E Jacó agora deixa de ser aquela figura do enganador e deixa também de ser a figura do enganado. Vocês percebem isso? Vocês percebem que Jacó deixa de ser o enganador para ser o enganado. E deixa de ser enganado para ser aquele a quem o Senhor protege, aquele que o Senhor vê, e não permite mais que ele seja enganado. Nós estamos vendo, portanto, um arco redentivo na história de Jacó. Estamos vendo o que Deus faz com o seu eleito, o que Deus faz com alguém que, quando você olha, você não julga que ele tenha condições alguma de representar bem o senhorio de Cristo. Agora, depois da guerra amenizada, a Bíblia nos mostra um Labão que se apresenta a Jacó para propor a Jacó uma aliança. Eu queria que você ficasse com isso em sua mente. Essas primeiras pedras aqui, elas são pedras que são propostas por Labão. Ela é fruto, melhor dizendo, de um movimento de Labão de trazer uma aliança para Jacó. Observe, não parte de Jacó. Não é Jacó que quer fazer uma aliança com Labão. Mas a Bíblia diz que é Labão querendo fazer uma aliança com Jacó. E Labão aqui representa exatamente o paganismo. Representa exatamente a linhagem daqueles que fazem parte do movimento
completamente oposto àquele que Deus está estabelecendo com o seu povo. Ele tem uma educação religiosa completamente distinta da educação religiosa que Deus está imprimindo nos seus patriarcas. Mas algo curioso, e que a gente não pode perder de vista, quando Labão vai ao encontro de Jacó. O narrador nos oferece um Labão que oferece um pacto a Jacó, mas um Labão que é ignorante de si mesmo, mergulhado em erros profundos, em auto-engano profundo. O que o narrador quer que você e eu compreenda nessa passagem é o quanto Labão é incoerente, quanto Labão é cego. A cegueira de Labão impede ele de enxergar a realidade que o cerca. Observe como ele apresenta a sua proposta de aliança para Jacó. Em primeiro lugar, revelando o seu auto-engano. Veja o que ele diz: as filhas são minhas filhas. Elas já não são mais filhas dele. Não nos mesmos termos que ele pensa que elas são. Aliás, ele já tinha vendido as filhas deles. E as suas filhas, como a gente já viu, já tinham tido a consciência do que seu pai fez com elas. E não somente ficaram as duas, lembram daquele coral que elas fizeram juntas para Jacó? Não somente apoiaram Jacó, mas viram o quanto o pai delas usaram ela, maltrataram elas, maltratou a elas. Então, primeira coisa, Labão diz: as filhas são minhas, os filhos são meus netos. Veja, os rebanhos são meus rebanhos. Não são rebanhos dele, são rebanhos de Jacó. Ele desprezou. Jacó ficou com um rebanho que ele não queria. Jacó não escolheu, não quis a melhor parte do rebanho. O que foi acordado com Labão é que ele ficaria com a pior parte. Jacó escolheu, foi a pior parte. E é aquela pior parte que é o rebanho de Jacó e que pertence a Jacó. Ele está vendo as filhas com Jacó, ele está vendo aquele rebanho com Jacó e está dizendo: isso é meu, mas não é dele. As filhas agora são de Jacó, sim. Os bens dele que estavam antes com ele, mas depois do acordo que ele fez com Jacó, agora pertencem a Jacó, não pertencem a ele. Tudo que você está vendo é meu. Até parece o tentador, não? Tem gente que acredita no diabo quando ele diz para Jesus, né, tudo isso te darei. Como se tudo aquilo fosse dele. Como se todos os reinos da terra pertencessem a Satanás. Isso é o que reforça o secularismo, você acreditar que a arena pública pertence a Satanás, que Brasília é do diabo. Pode parecer, mas não é, irmão. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Mas Labão, ele não consegue perceber o seu engano. Ele já perdeu, mas ele não aceita que perdeu. Por outro lado, este que é o enganador, que não aceita perder, é aquele que vai propor uma aliança com Jacó. Observe, existem dois movimentos de Labão. O primeiro movimento de Labão é oferecer uma aliança com base nas palavras. Bom, você e eu já sabemos como Labão lida com as palavras, né? Quando Labão diz, olha, está tudo certo, está tudo combinado, essa é a minha parte, essa é a sua parte, a gente já sabe que a palavra de Labão não vale absolutamente nada. Labão é um enganador. A palavra de Labão não tem fundamento algum. Labão já prometeu tanto. São 20 anos de Jacó sofrendo debaixo das palavras falhas, enganadoras, sorrateiras, ardilosas de Labão. Então o que Labão faz? Depois de jogar a ideia para Jacó de que tudo que ele está ali levando com ele não pertence a ele, pertence justamente a Labão, Labão cria o senso de culpa. Vamos fazer então uma aliança.
Que aliança é essa? Observe. É uma aliança baseada no testemunho das palavras. Veja o que ele diz no versículo de número 44. Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Essa aliança baseada em palavras. Observe a reação de Jacó. Jacó fala alguma coisa? Jacó diz assim: sim, Labão, agora a gente vai fazer o acordo, porque eu sei que você está me olhando, parece que Deus mudou você, você virou crente. Acredito em você agora, vamos fazer negócio. Não. Primeira coisa importante aqui, Jacó foi enganado uma vez. De novo, ele não vai mais não. Agora ele sabe, não só o que Labão é capaz de fazer, mas como lidar com Labão. Agora Jacó, que um dia foi predador, que um dia foi presa de um predador, agora vai aprender a lidar com predadores. Observe que Jacó não briga, não discute, não fica batendo boca com Labão, não faz absolutamente, não diz nada. Tem hora, meus irmãos, que o silêncio é eloquente. Tem hora que o que a gente tem que fazer não é falar nada, não é dizer nada. O que a gente tem é que fazer. Não tem que falar, tem que agir. E o que Jacó faz não é devolver a Labão uma outra palavra de confiança, dizendo: olha, você pode confiar em mim. Não, Jacó já provou durante 20 anos de que ele não é mais aquele enganador, de que ele é confiável, de que a sua palavra vale muito. Jacó, portanto, agora é alguém que tem que lidar com a história não de um enganador, mas de um enganador que abandonou a enganação, a vida de mentiras, a vida que Labão está vivendo diante dele. Ele não quer essa vida de Labão, e por isso ele não vai reagir da mesma forma, não vai agir da mesma maneira. O que ele faz, a única coisa que ele faz, é a única coisa que ele realmente confia: nas pedras. Uma pedra é mais confiável que Labão. As pedras não mudam. Elas ficam ali naquele mesmo lugar e não saem dali. Essa é a ideia que está no texto quando se fala de aliança. Óbvio que a gente sabe que tem erosão, tem sempre um crente bereano, né? Então, deixa eu explicar para o bereano. Vai ter processos de erosão, alguém pode quebrar, mudar. É verdade, isso é verdade, você tem razão. Mas, em geral, as pedras não têm pernas. E quando elas são muito grandes, elas não saem andando por aí. Você não fica: oi, dona Pedra, tudo bem com você? Não, as pedras, elas ficam naquele lugar. E por isso que elas, quando são colocadas de uma tal forma, elas são colocadas ali de uma tal forma porque elas vão resistir ao tempo, para que elas possam ser lembradas, porque elas são mais fiéis do que nossas palavras. Jacó sabe que uma pedra é mais confiável do que as palavras de Labão. Então o que a Bíblia diz que Jacó faz? Não busca fazer uma aliança com Labão com base nas palavras de Labão. Ele diz: não quer conversa com Labão. Ele sabe que Labão é alguém não confiável. As palavras de Labão não são palavras confiáveis. Então ele vai buscar o testemunho de algo confiável, a pedra. Então ele busca as pedras. Observe, ele não se dirige a Labão. A Bíblia diz no versículo de número 45 e 46 que Jacó tomou uma pedra e ergueu uma coluna e disse aos seus parentes. Veja, ele não diz a Labão, ele não diz aos parentes de Labão, diz a seus parentes: ajuntem pedras. Então ele faz uma coluna e faz um amontoado de pedras. Chama todos eles para juntarem, amontoarem essas pedras. Então o que eles fizeram? Exatamente como Jacó havia dito: juntaram as pedras, fizeram um montão. E aí o que fizeram logo na sequência? O que se faz num acordo. Depois que você põe as pedras, você come. E ao comer e celebrar ali, você está firmando, assinando um contrato.
Isso aqui é um contrato, é uma cerimônia, não é? De contrato. Então, o que Jacó está dizendo para ele assim? Sua palavra para mim não vale nada, essa pedra vale. Eu não quero mais a sua palavra. Eu não quero mais o que você está dizendo. Eu não quero mais o que você está falando. Você já disse uma, você já disse duas, você já disse três. Eu não consigo mais acreditar em você. Eu acredito numa pedra. Então o que ele faz é construir uma pedra, colocar uma pedra e fechar um contrato com ele ali. Mas agora o que ele confia? No testemunho da pedra. Eu queria que você prestasse atenção em como Labão reage com a pedra. Observe. A pedra resiste ao tempo, nós já vimos. Labão é completamente desprezado no sentido do discurso por Jacó. Jacó se dirige para os seus e não para Labão. Jacó firma aquele contrato com as pedras conversando com eles, depois de comer com eles, depois de comer com os seus parentes. E aí no versículo 47, o que nós encontramos? Labão nomeando o lugar. Veja, Labão dá o nome, no versículo de número 47, de Jegar Saaduta. O que Jacó faz? Nananina não. Vai ser Gales. Imagina se fossem para dar nome de filho. Terrível, né? Aí eles, não, o nome vai ser Gaal. Ou Galed, né? Por que eles estão brigando agora por causa de nome? E a coisa fica mais engraçada quando as duas palavras significam a mesma coisa. O que significa a primeira palavra dita por Labão? Amontoado de pedras. O que significa a palavra, o nome que Jacó deu àquele amontoado de pedras? Amontoado de pedras. É que um está em aramaico e o outro está em hebraico. Um está falando na sua língua, o outro está falando na sua própria língua. Eles dois estão falando nas suas próprias línguas a mesma coisa. Aí Labão o que foi e fez? Pegou a obra de Jacó e deu seu nome para ela, não é isso? O que Jacó fez? Não, vai ser esse nome aqui. E deu nome hebraico para aquele lugar. Ora, gente, por que isso é feito? Por que Jacó fez questão de manter o nome? Eu preciso parar um pouquinho com vocês aqui e mostrar o quanto isso é importante na Bíblia. O nome na Bíblia é uma coisa poderosa. E a gente vai ver mais para frente por que a gente está falando nisso aqui agora, vai ter importância lá na frente, quando Deus mudar o nome de Jacó. Mas imagine que o maior exemplo que a gente poderia encontrar do poder do nome dado às pessoas na Bíblia está em Daniel capítulo 1. Quando Nabucodonosor, ele invade a cidade do povo de Deus e tira a elite do seu lugar e arrasta ela para a Babilônia. A Bíblia não diz que Nabucodonosor conquistou o povo de Deus. A Bíblia diz, o Senhor entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor. Assim como não foi o exército do Sinédrio que capturou Jesus, mas foi Jesus que se entregou, assim também é o povo que é entregue por Deus nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, Deus está colocando o seu povo numa prova. E agora o que Nabucodonosor faz com a elite? Tira a elite do seu lugar, coloca as margens do rio da Babilônia. Você lembra o que a Bíblia diz da margem dos rios da Babilônia? Lá no Salmo 115, não é isso? Às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, e nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam que entoássemos o cântico do Senhor. Mas como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então eles tinham uma grande dificuldade. Como a gente vai prestar culto? Como a gente vai atuar religiosamente numa Babilônia que já não é mais o nosso universo, não é mais o nosso mundo? Somos estranhos, vivendo num mundo estranho a nós. A estratégia de Nabucodonosor foi muito simples. Primeira coisa que Nabucodonosor faz é trazê-los para o ambiente
de um palácio. Imagina, você sai de um ambiente de guerra devastado e agora você vive num palácio. Você vai olhar e vai dizer o quê? Rapaz, o cativeiro não é tão ruim assim. O secularismo não é tão ruim assim. O mundo que a gente vive hoje, do jeito que ele está, com toda essa pluralidade, com todos esses benefícios que a gente tem, acho que não é tão ruim assim. Acho que a gente tem preconceito com o palácio de Nabucodonosor. Não bastasse isso, sabe o que Nabucodonosor faz? Faz eles comerem do bom e do melhor. Eles têm conforto, têm comida. Mas tem uma coisa que Nabucodonosor faz, que é a estratégia mais inteligente que ele poderia fazer. Mudar o nome dos 3 amigos de Daniel. Você lembra quais são os nomes deles? Sadraque, Mesaque. Isso mostra como Nabucodonosor conseguiu a estratégia dele. Você só sabe o nome, que é exatamente o nome babilônico. Você não sabe o nome bíblico. Você acabou de mencionar o nome babilônico, o nome que Nabucodonosor deu para eles. A gente não sabe. Me fala aí os 3 nomes deles. O nome que Deus deu a eles. Olha aí, tá vendo? Tem uns crentes aí. Olha aí, ó. Esses são os nomes deles. Entende? Esses são os nomes que Deus deu para eles. Por quê? Todos esses nomes são louvores a um único Deus. Sadraque, Mesaque, Abidnego, todos eles, cada um desses nomes é um louvor a um Deus do panteão babilônico. Nabucodonosor quer que eles esqueçam sua história com um único e verdadeiro Deus. Não somente isso, e é o último ponto. O que Nabucodonosor faz na sua estratégia? Pega todos os utensílios do templo, lembram disso? Que estavam no templo, onde ele coloca? Ao lado dos deuses do templo de Marduk, o seu templo. Ou seja, o que ele está dizendo para aquela elite do povo de Deus? Está dizendo o seguinte: o Deus de vocês é só mais um Deus, ao lado de tantos outros deuses. Então Nabucodonosor quer conscientizar aquela elite de que eles podem continuar a crer em Deus, de que eles podem continuar a crer no que eles creem, desde que eles creiam que este Deus que eles creem é só mais um, ao lado de todos estes outros deuses que estão aqui no templo de Marduk. Por que Daniel não aceita comer as finas iguarias? Por que Daniel ele resiste às tentações? Porque Daniel sabia que todo aquele conforto, de que todo aquele bem-estar que estavam sendo projetado para eles, aquilo tinha um custo. Todas as vezes que você compromete a singularidade do Evangelho, isso tem um custo. Labão está trabalhando no custo do coração de Jacó. Só que ele agora não vai conseguir êxito, porque este Jacó, que antigamente estava mais confortável com os benefícios, não importa de onde eles viessem, porque era um predador, agora não. Jacó parece que algo mudou na consciência dele. Esses 20 anos foram anos intensos, onde Deus esteve presente com ele e ele viu a mão de Deus. Como é bonito a gente ver a progressão dos textos, né? Observe, por exemplo, o versículo 31 do capítulo 29, quando o Senhor viu Lia. A gente observa depois, na sequência, o versículo 22 do capítulo 30, Deus lembrou-se de Raquel. E aí a gente vê o que a gente viu na semana passada, no último culto que tratou-se desse texto, o versículo de número 42. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias, mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Observe como a gente vai vendo um Jacó consciente da mão de Deus, sendo atuante em todos os momentos. É um Jacó que a cada passo, a cada momento, vai descobrindo quem é o Deus de Betel, quem foi aquele que se apresentou diante dele na noite mais terrível da sua vida. Então agora, quando Labão dá um nome àquelas pedras, Jacó não aceita que este nome seja dado por outra forma, senão a forma pela qual está aliançada a própria língua do povo.
Não somente isso. Observe que no versículo de número 48 em diante, a reação de Labão é muito interessante. Logo depois que Jacó diz, pelo nome em hebraico do mesmo amontoado de pedras, Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Ou seja, Labão já sabe que a palavra dele já não vale mais nada. De que se ele quisesse fazer uma aliança agora, ele teria que ir mais a fundo. Ou seja, Labão entendeu que Jacó não estava mais falando com ele. Eu não estou mais fazendo acordos de palavra com você. Eu sei o tipo de pessoa que você é. Então, o que Jacó faz? Quando ele coloca a pedra, ele avança na negociação para uma outra esfera, uma esfera em que a coisa é mais pública, uma esfera em que o acordo não é mais entre eles dois, agora é um acordo feito diante de Deus, diante das pessoas, é diante de tudo à sua volta. Labão, sabendo disso, ele aceita, então, o tom que Jacó dá para a negociação. E ele diz: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galed e Mispa. Mispa é um outro nome para não só para um montoado de pedra, mas para aquele lugar, que significa exatamente torre de vigia. Um lugar onde alguém está vigiando. Ou seja, se chama daquele lugar o nome pelo qual aquela aliança estaria centrada na vigilância. Agora, a vigilância de quem? Num primeiro momento, das pedras. Mas no segundo momento, é do próprio Senhor. Observe o que Labão diz: que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Olha só, se você maltratar as minhas filhas, quem mais maltratou essas meninas até agora, senão ele? Veja o que ele está dizendo a Jacó: se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Ou seja, ele não está apelando mais para os argumentos que ele tinha. Ele está apelando para Deus. Ele já sabe que ele está lidando com alguém que teme a este Deus tão profundamente, que a única maneira de obter fidelidade, a fidelidade de Jacó, é se Jacó jurar perante Deus, porque foi assim que Jacó agiu durante todos aqueles 20 anos. Então, observe o movimento de Labão, versículo 48 a 50, começa com aceite. Que aceite é esse? Quanto às pedras que Jacó ergueu. Então, o que ele vai dizer? Tudo bem, já que a gente não vai fazer acordo de palavras, vamos fazer acordo das pedras. Aceito as tuas pedras. É isso que ele está dizendo. Eu aceito o acordo das pedras. Segundo, a despeito do acordo das pedras, Jacó ainda está lidando com um homem cego. Não só ele não sabe, ou não quer, pelo menos, demonstrar a sua derrota em ter perdido as filhas e os bens, como agora ele modifica a história. A história dele é: se você maltratar, quando na verdade a história do maltrato vem toda dele. Terceiro, é o reconhecimento de que Jacó permanecerá fiel, porque Deus é a testemunha mais importante do que aquelas pedras. Bom, a virada no jogo acontece daqui para frente, quando as pedras de Jacó são deixadas de lado e aparecem novas pedras. Observe como Labão é um negociador de primeira linha. Tudo bem, aceito suas pedras. Era para ter terminado ali, né? Se as coisas fossem como deveriam ser, elas terminariam ali, mas elas não terminam. Observe agora do versículo 51 ao 54 as pedras de Labão. A gente até agora estava falando das pedras de Jacó. Observe agora as pedras de Labão. E Labão continuou. Observe que Jacó não está conduzindo a negociação. Em nenhum momento Jacó está liderando. Quem está liderando toda a negociação? O tempo todo é Labão. Labão que está conduzindo. O narrador está mostrando para mim e para você que quem está colocando todos os termos é Labão. Seu patrão vai colocar os termos para você.
A esfera pública que você vive hoje, com todos os desafios que ela possui em torno do secularismo, é ela que vai colocar os termos da proposição para você. Não somos nós que colocamos os termos. Os termos são colocados. O mundo está aí diante de nós colocando o tempo todo os termos. E eles vão dizer para você como você tem que cultuar. Vão dizer para você como é que você tem que fazer as coisas. Como é que você tem que conduzir sua vida. Como é que você tem que conduzir as suas relações. Como é que você tem que prestar o seu culto. Como é que você tem que lidar com suas doutrinas. Como é que você tem que falar de Deus. Olha, o jeito certo para falar de Deus é assim. É desse jeito que você pode falar de Deus. Se você falar diferente, não vai dar certo. Então observe como Labão não está contente. Ele vai dar mais uma volta nessa negociação. Eis aqui este montão de pedras. Imagina que ele pega um monte de pedra. E pega também uma coluna. Só que agora, veja o que ele está dizendo. Que eu levantei entre mim e você. A gente já sabe que no versículo 44, quando ele propõe a aliança, Jacó não quer saber de palavra com ele. Versículo 45 já mostra que Jacó toma uma pedra e ele, Jacó, ergue um montão de pedras e ergue a coluna. Ele chama os seus parentes para que amontoem as pedras e ele ergue uma coluna ao lado dessa montanha de pedras. Agora não, Labão vai fazer a mesma coisa. Labão vai montoar as pedras, vai levantar uma coluna entre ele e Jacó e vai dizer a Jacó: seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. Até aí, ok? Ele está seguindo os mesmos scripts que Jacó seguiu. Observe agora a sutileza de Labão. O Deus, deveria as nossas Bíblias não ter o Deus maiúsculo aí, deveria ser o Deus minúsculo. Porque não é um piedoso que está falando, um crente falando sobre Deus. Está aqui exatamente um Labão que acredita que todos os deuses têm o seu lugar nesse planeta. E ele está dizendo: eu tenho o meu Deus, você tem o seu Deus. Veja o que ele está dizendo: o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Ou seja, agora a gente vai fazer um acordo diante de deuses que têm a mesma medida. A aliança de Labão é uma aliança baseada em pedras. Ele sabe que não adianta falar com palavras mais com Jacó, porque Jacó não ouve mais as suas palavras. Mas agora, a maneira como ele estabelece a aliança das pedras é feita nos mesmos moldes que muitos de nós hoje sofremos com o secularismo. Labão, ele trava agora uma dificuldade enorme, que é lidar com alguém com quem ele vai fazer pacto, que não tem nenhum medo do seu Deus. Como eu vou lidar com alguém que não teme meu exército, não teme mais as minhas palavras, e agora já não teme mais meu Deus? Do contrário, eu temo o Deus dele, temo ele e temo todos aqueles que estão ao redor dele. Então, o diálogo de Labão com Jacó é um diálogo para colocar a consciência de Jacó como se fosse o Deus de Labão equiparado ao Deus de Jacó. Eu queria que você prestasse atenção na reação de Jacó no versículo de número 54. O nome de Naor, o Deus Naor, não aparece. O que aparece é Jacó jurando pelo temor de Isaque. A mesma expressão típica que aparece no versículo de número 42, quando ele lembra de que o Senhor viu, o Senhor o viu, o Senhor o encontrou na situação que ele estava. O temor de Isaque, o terror de Isaque, é o Deus que causa temor. Jacó, ele está lidando agora com o Deus do pai dele, que antes ele conhecia de um jeito, mas agora ele está conhecendo de outro jeito.
Antes ele aprendia a cultuar a Deus. Mas desde Betel, ele está aprendendo o temor do Senhor. E o temor do Senhor é a antítese da idolatria. Não é possível temer ao Senhor e ter ídolos. É o temor do Senhor que faz a gente não temer os homens, não temer absolutamente mais nada neste mundo. Todas as vezes que Deus não é temido mais do que os homens, nós nos preocupamos muito mais com o que os homens vão fazer do que o que Deus vai fazer. Deus foi ensinando passo a passo a Jacó que o princípio de toda a relação com Deus está fundada no temor. A gente não teme mais o Senhor. A gente teme a opinião pública. É como John Stott sabiamente disse no seu belíssimo comentário a 2 Timóteo, quando ele disse que nós, diante do secularismo, e agora é contra a minha própria natureza, né? Somos contra, como as palmeiras, não é, que se inclinam para qualquer lugar, para qualquer vento de doutrina, para qualquer situação, desde que ela se livre de uma encrenca. Ou seja, o que Stott chama a atenção é de que hoje nós tememos tanto a esfera pública, que atuamos na esfera pública, não de acordo com os termos que Deus nos coloca, mas de acordo com os termos que nos são colocados. Onde está a nossa liberdade? Onde está a nossa capacidade de, diante de todos os termos propostos para, assim, esse tipo de crente a gente aceitar esse tipo de crente? Quem foi que disse que você tem que ser exatamente do jeito que o secularismo diz que você tem que ser? Ou seja, em outras palavras, nós vivemos o grande desafio ou de sermos os grandes queridinhos, ou sermos simplesmente aquele cheiro fétido da humanidade e da cultura que os primeiros cristãos eram, que geram aquele cheiro de morte. E quando Paulo escreve a Timóteo de que ele precisaria, colocando ele debaixo de um juramento diante de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, isso está no capítulo 4, Paulo está colocando Timóteo debaixo de um juramento, porque Paulo sabe o que significa um juramento diante de Jesus Cristo, assim como Jacó sabe o que significa um juramento diante do temor de Isaac, de que prometer algo diante do Senhor, de que fazer promessas diante do Senhor, elas são sim custosas. Elas não custam a nossa salvação, porque a nossa salvação é o preço da cruz que foi pago pelo sangue de Jesus. Mas a nossa obediência ao Senhor tem um custo. Ela não nos salva, mas ela expressa a nossa fidelidade ou não ao Senhor. E o que me parece claro na posição de Paulo quando exorta Timóteo, colocando ele debaixo de um juramento, é que Timóteo precisa aprender a pregar quando ele não é o fofinho da cidade. Às vezes Timóteo vai pregar e ele é que nem Billy Graham. Tá certo? Ele vai pregar e está lá o Woody Allen aplaudindo ele, achando ele maravilhoso. Está todo mundo na cultura aplaudindo e dizendo, nossa, como ele é bom, como é maravilhoso. E é verdade. Mas o que Paulo está dizendo é que a gente tem que aprender a pregar. Quando o Woody Allen aplaude a gente, mas quando o Woody Allen também critica a gente. Não só quando nós somos celebrados, mas quando nós somos desprezados. E esse é o desfecho do nosso sermão. Não é possível que até agora você não percebeu que a história dos predadores é a história dos desprezados. Não é possível que a gente tenha deixado escapar pelos dedos que a história do amor de Deus é a história do amor por gente desprezível. Desprezível pelos homens. Porque Ele mesmo foi desprezado pelos homens.
Ele mesmo foi crucificado pelos homens. Ele mesmo foi rejeitado pelos homens. E o que manteve Jesus preso ao lenho, senão a fé no único e verdadeiro Deus? Ele não vai se curvar diante de um imperador, assim como os primeiros cristãos não se curvaram diante de César. Aqui nós temos Jacó diante do seu juramento, não jurando diante de qualquer outro Deus, mas relembrando, não, você pode chamar ele de o Deus de Abraão, mas o Deus de Abraão é o temor de Isaac. O Deus de Abraão, fique sabendo, Labão, não é um Deus com o qual se brinca, não é um Deus com o qual você pode simplesmente lidar como você lida com as suas fantasias e as suas imaginações. Naquela mesma hora, a Bíblia diz que Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, convidou seus parentes para uma refeição e eles assinaram um contrato. Em nenhum momento ele diz a Labão, Labão, pode contar comigo. Em nenhum momento ele diz, Labão, eu confio na sua palavra. Mais uma vez, ele está agora não mais diante de pedras, nem das pedras de Labão, mas ele agora está diante do Senhor. Porque o negócio de Jacó não é com Labão. O negócio de Jacó é com Deus. Com quem você faz negócios hoje? Quando a gente abre em Gênesis capítulo 31, versículo 13, descobre Deus revelando-se a Jacó, dizendo, eu sou o Deus de Betel. E a gente abre, como a gente já fez isso em outra ocasião, em João capítulo 1, versículo 51, e vê Jesus dizendo, em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus se revelando como a escada de Jacó. Jesus se revelando como o único veículo pelo qual Deus estabelece relações profundas com o mundo. Não tem como a gente olhar para Jesus e achar que é possível contorná-lo. Jesus é incontornável. Não tem como nós nos apartarmos de Jesus. Não tem como nós nos ocultarmos de Jesus. Jesus é a escada. Jesus é o meio pelo qual Deus faz a sua obra. E Ele vai agir por meio de Jesus o tempo todo. Não há outro caminho. Eu me lembro naquela belíssima passagem de Mateus, e com ela eu encerro, quando Jesus, depois de ficar admirado com a fé do centurião, que não fazia parte do povo da aliança, mas que representa, em toda a narrativa, como a gente vê lá no Evangelho de João, aqueles que não eram seus, um desses que não eram seus e que se aproxima de Jesus como centurião e demonstra a sua fé na palavra de Jesus, porque sabe que a palavra de Jesus vale mais do que uma pedra. Do que aquilo que Jesus disser vai se cumprir, porque a palavra de Jesus não é como a palavra de Deus não é como a palavra de Labão, ou como a palavra de um homem qualquer. Jesus ficou admirado. É uma das poucas ocasiões em que a Bíblia mostra um Jesus admirado. Porque, convenhamos, é muito estranho um Jesus admirado. Por isso que a gente tem que olhar para a obra do centurião e dizer, cara, que negócio cabuloso que esse centurião fez aqui. Porque imagina, trace como objetivo da sua vida, a última coisa que eu não posso passar dessa vida para outra, sem causar admiração em Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho que fazer uma coisa tão poderosa nesse mundo que Jesus faça. Pois é, esse centurião fez uma coisa que Jesus fez. Nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. E era um momento em que ele só pedia uma palavra de Jesus. E ali não teve pedra, mas o contrato foi assinado. Porque a gente sabe que o contrato se assina quando, depois de colocar as pedras, o que eles fazem?
Eles comem. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Se existe algo, meus irmãos, que nunca vai mudar, é de que o mundo que Deus criou não é um mundo para todo mundo viver como se todo mundo fosse a mesma coisa. E é isso que deixa você endemoniado, deixa você furioso, porque Deus passou a régua, porque Deus cortou, porque Deus disse, eu quero. Porque Deus disse, a mesa não é para todo mundo. Isso é que te irrita. Isso é que te deixa profundamente irritado. Porque como Deus pode fazer acepção de pessoas? Como Deus pode tirar as pessoas da mesa assim, desse jeito? Por isso que o evangelho não é para você. Você não é uma pessoa desprezada. Você não sabe o que é ser desprezado. O evangelho não é para pessoas como você. Bondosas, caridosas, cheias de amor, cheias de ternura. O evangelho não é para você, santinho, santinha. O evangelho não é para você, perfeitinho, perfeitinha, fofinho, fofinha. O evangelho não é para você. O evangelho é para desprezado, é para predador, é para gente imunda, é para gente pequena, é para gente mesquinha. E é por isso que você não entende o evangelho. Porque se fosse você, olha, Deus, se eu fosse o Senhor, eu escolheria essa parte da humanidade. A outra pode jogar fora. Imagina, hoje, quase perto das eleições, o que você não eliminaria de gente da sua vida? Você faria uma lista assim, ó. Olha, esses daqui não, Senhor. Não é? Pela cor, né? Digo, não da pele, é do político mesmo. A gente faria as nossas listas das pessoas mais benquistas. Não, esse aqui a gente aceita, porque ele fala desse jeitinho fofinho. Ele não agride ninguém, ele é bonitinho do jeito que fala. Ah, ele é tão doce, todo mundo... Ah, ele é tão legal, vamos ficar... Isso, parabéns para você, você conseguiu a aceitação pública. Eu quero te perguntar, como é que você está com Deus? E Deus está te aplaudindo? Porque a única plateia é Ele, filho. A única plateia é Ele, filha. Esse mundo aqui é um teatro. E você é um ator. E não pense que o inimigo é outro que está assistindo você, não. Satanás é outro ator também. Está entendendo? Não tem nenhum outro na plateia, porque não tem outro Deus. Só Deus é plateia nesse mundo, mas nenhum outro Deus. Todo mundo está encenando nesse palco. Todo mundo está no teatro de Deus. Minha pergunta para você é uma só. Diante de quem você está prestando o seu juramento? Por isso que a igreja não pode ter bandeira nem de país. Não pode ter uma bandeira do Brasil. Não sei nem se tem bandeira aqui, Jesus amado. Quase fiz o sinal da cruz aqui. Não pode ter. Não pode ter, porque a gente não tem. A nossa pátria é uma só. É a pátria celestial. A gente tem uma autoridade única. Essa autoridade é Deus. É só a Ele que a gente presta culto. É só dele que a gente tem temor. A gente não teme político nenhum. A gente não teme agenda nenhuma. A gente não teme economia nenhuma. A gente não teme nada disso. O que a gente teme é amanhecer um dia sabendo que Deus está olhando para nós, dizendo: onde está o seu coração? Porque você está perdido no meio dos ídolos. É isso que tem que causar em nós absurdo. Tem que causar absurdo em nosso coração é o olhar de Deus, se perguntar: que Deus está olhando para mim hoje, o que está dizendo? Mas tem uma boa notícia para você e com isso eu encerro. O contrato foi assinado. E a gente sempre lembra dele no dia da ceia. Todas as vezes que a gente come e bebe, celebrando o corpo que Cristo entregou por amor a nós, a gente está como Jacó, dizendo: eu juro, somente diante do temor de Israel, do temor de Isaque, do temor de Abraão. A gente só tem um único Deus. E esse Deus morreu na cruz por nós, chama-se Jesus de Nazaré. Minha pergunta para você é uma só. Ele
é fiel à sua palavra o tempo todo e não muda. Ele não muda a palavra dele como Labão mudava e como Jacó também. A minha pergunta é: e você? Ele é fiel, mas e você? É fiel diante do secularismo e do desafio que o secularismo nos impõe? Eu queria orar com você, para que o Deus de graça e de misericórdia nos encontre mais uma vez, em nossa maneira louca, de lidar com a realidade que por natureza sabemos está em oposição ao Senhor. Curve a sua cabeça.